De volta para Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Motta, anuncia o deputado Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, como relator do projeto antifacção, que foi apresentado pelo governo. Quem traz detalhes é a repórter Vitória Bel, os bastidores também. Essa indicação, de uma certa maneira, surpreende, porque ele é secretário de Segurança aqui de São Paulo, ele tem que se licenciar para tratar dessa questão aí em Brasília. Como parlamentar, o mandato dele ainda existe, não é, Vitória? Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, quando começou a ser mencionado o nome dele, até para relatar o projeto que antes era do antiterrorismo, até surpreendia. Mas essa negociação para que Guilherme Derrite seja o relator do projeto do governo antifacção já vem acontecendo há alguns dias. Então já era esperada essa nomeação por parte do presidente Hugo Motta. A gente lembra que nessa semana, inclusive, em conversa com o líder do PP, doutor Luizinho, ele já tinha dado essa previsão de que Guilherme Derrite seria nomeado como uma sinalização positiva, um gesto para a oposição, ao mesmo tempo em que Hugo Motta também faz um gesto positivo para o governo ao escolher pautar esse projeto antifacção. Então, Hugo Motta tentou achar aí um meio do caminho para quê? Para agradar tanto um lado como o outro. Só para a gente lembrar, o projeto antifacção do governo prevê o aumento de penas para integrantes de organizações criminosas. Só ali o fato de ser integrante de organização poderia gerar uma pena de até 15 anos de prisão, de acordo com o texto do governo. E aquele outro projeto, antiterrorismo, que era de autoria do Danilo Forte, do União Brasil, e apoiado pela oposição, além de um aumento de penas, também previa a caracterização das organizações criminosas como terroristas, o que era visto e ainda é visto como um problema pelo governo, pelo risco até de intervenções internacionais no país. O que acontece é que, de acordo com aliados de Hugo Motta, ele nomeou Derrite sob a condição de que o agora licenciado secretário de Segurança faça um texto equilibrado, um parecer equilibrado, que mantenha boa parte do esqueleto ali do projeto do governo e, de preferência, não tenha o termo terrorismo. Esse foi um pedido de Hugo Motta para Derrite, de que não tenha esse termo terrorista, justamente para que não crie-se grandes celebridades no plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, a oposição, principalmente deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, devem continuar pressionando para que esse termo terrorismo ou terrorista continue no texto, no parecer de Guilherme Derrite. Então, o secretário de Segurança, licenciado agora de São Paulo, vai ter que equilibrar esses dois lados e saber se de fato ele vai, o resta saber se de fato ele vai conseguir e se vai dar preferência para o governo ou para a oposição durante essa negociação. O que a gente também traz de bastidor é que governistas, que não são, é claro, do PT, mas são governistas de partidos de centro, que são aliados de Lula, o que eles dizem é que realmente o nome de Derrite não é tão ruim assim, que ele pode ser um cara equilibrado e que essa sinalização para a oposição é importante para que os ânimos se acalmem diante dessa matéria que é tão polêmica. No entanto, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já se manifestou logo depois que o presidente Hugo Motta nomeou Guilherme Derrite nas redes sociais, dizendo que a escolha foi uma escolha política. Para Gleisi, ela disse, é claro, que isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados, mas disse que a opção contamina o debate com objetivos eleitoreiros. Bom, quem também já se manifestou nas redes sociais é o próprio Guilherme Derrite, que já disse, inclusive, as mudanças que ele pretende fazer no texto. Ele disse que vai apresentar um substitutivo, preservando partes do que o governo enviou, mas fazendo mudanças de extrema importância. Entre essas mudanças, ele cita, por exemplo, a previsão de pena, que a previsão de pena para integrantes de organizações criminosas seja de 20 a 40 anos de prisão. O governo estava prevendo 15 anos de prisão. Então, uma elevação
muito maior dessa pena. O relator também altera a regra para a progressão de penas, sendo obrigatório para ele que o preso tenha cumprido pelo menos 70% da condenação antes de ter a pena aliviada. A gente lembra que hoje esse índice é de 40%, e o deputado também quer acrescentar no seu texto a obrigatoriedade de cumprimento de pena em presídios de segurança máxima para líderes de organizações criminosas, além também da impossibilidade desses líderes terem indulto ou anistia. Guilherme Derrite agora vai construir, portanto, esse texto que os governistas mais ali de centro acham que pode ser de consenso, mas o diálogo com o Palácio do Planalto deve ser duro e difícil. Inclusive, a gente contou mais cedo aqui também na Jovem Pan para a nossa audiência que esses líderes de partidos de centro, que são aliados de Lula, já vinham alertando o governo que, se eles continuassem batendo de frente nesse tema, insistindo em andar apenas com o projeto elaborado pelo Ministério da Justiça, sem fazer acordos ou articulações, o governo poderia sofrer uma nova derrota no Congresso Nacional, principalmente em um tema que já é uma temática carregada pela direita, e o governo ainda está tateando, ainda está começando a entrar nesse tema da segurança pública, não tem tanta expertise assim quanto os deputados de direita. Então, o que esses governistas de centro já recomendaram ao Palácio do Planalto negociem, façam a negociação para que esse texto saia minimamente ali de acordo com o que o governo quer, e que o governo não sofra uma nova derrota no Congresso Nacional, que agora poderia ser ainda pior nesse tema da segurança pública, porque é um tema muito mais popular do que pautas econômicas, por exemplo. Vamos lembrar que a última derrota do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi aquela derrubada da medida provisória econômica, que previa ali o aumento de arrecadação e também cortes de despesas, e aquilo já demonstrou a fragilidade da base governista. Apesar da ministra Gleisi Hoffmann ter tentado reorganizar ali a base, inclusive com a redistribuição de cargos do governo, a impressão de deputados de centro, de lideranças, é de que essa base continua fragilizada e não há tanta certeza de que o governo consiga aprovar tudo do jeito que quer. Tiago. Perfeito. Vitória Abel com os bastidores. Então, o presidente da Câmara, Hugo Motta, escolheu o deputado Guilherme Derrite para relatar esse projeto a reboque da crise da segurança pública. Você volta daqui a pouquinho. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, o Henrique Krieger aqui nos estúdios e o Nelson Kobayashi. Koba, começo por você agora. E eu pergunto, claro, há uma incompatibilidade de pensamentos entre o secretário aqui de Segurança Pública de São Paulo e o governo federal. O que vai sair desse projeto? Será que o governo encampa, não encampa? Olha, Tiago, há sim uma incompatibilidade de pensamentos entre o que pensa o secretário Guilherme Derrite e o que pensa o governo federal em relação à segurança pública. Está muito claro, ao longo do tempo, que o governo do presidente Lula, os seus governos, na verdade, pensam a segurança pública como um meio de ressocializar as pessoas, de pensar mais na educação, na prevenção, não gosta da ideia de aumento de penas, enfim. Quando o secretário, em todas as oportunidades que tem, o Guilherme Derrite, ele fala que é necessário mudar a legislação penal e a legislação processual penal, principalmente da execução penal, para que o criminoso tenha algum receio de praticar o crime e que a polícia também se sinta mais estimulada para não ficar enxugando gelo, prendendo para no dia seguinte os criminosos serem soltos. Então, há essa diferença. O que não há diferença é no que pensa o secretário e no texto que foi, não sei por que razão, apresentado pelo governo de acordo com essas ideias de endurecimento da legislação penal. Talvez isso tenha a ver com as pesquisas que apontam, nesse ano de 2025, no primeiro semestre, o aumento da preocupação da população com segurança pública, com violência, e o quanto isso pode impactar ou poderá impactar nas eleições do ano que vem. É muito interessante ver o governo do presidente Lula, através do seu ministério, apresentando projetos de endurecimento, e aí é uma oportunidade para o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que tem cadeira de deputado federal, voltar ao Congresso para relatar esse projeto. Claro que isso também foi fruto de um grande acordo ali com o presidente da casa, certamente participação do seu líder partidário, Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, para que ele conseguisse essa relatoria.
e aí agora isso vai repercutir certamente nas próximas semanas. É claro que essa, Krigner, é uma questão de bastidor, mas dificilmente o Hugo Mota escolheria o secretário aqui de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, sem a anuência, talvez, de integrantes do governo, porque essa é uma matéria que interessa ao governo. É saber, claro, essa informação surgirá nos próximos dias. De qualquer forma, há alguma incompatibilidade? O governo pode não se dar por satisfeito com o relatório que deve ser apresentado? Com certeza, Thiago, até porque existe a incompatibilidade que é histórica, né? Vamos relembrar, durante todos esses últimos anos de governo PT, e aí a gente pode voltar desde 2002 até antes, a pauta de segurança pública parece que sempre foi uma pauta secundária, se não até terciária, né? E a gente olha agora e percebe que não existe, de fato, pessoa melhor dentro do Congresso Nacional para ser esse relator desse projeto do que o deputado Guilherme Derrite, justamente porque ele tem a experiência de um capitão da rota, então ele sabe qual é a necessidade das forças policiais que enfrentam o crime organizado todos os dias na rua, ele tem a experiência de secretário de Estado na questão de segurança pública, então ele sabe também qual é o desafio desses que fazem a gestão das forças policiais nos estados, que é quem tem o dever constitucional de fazer o enfrentamento ao crime organizado e qualquer outro tipo de crime também, e ele conhece como é que funciona Brasília, por ter sido deputado aí já há alguns mandatos. Então, é alguém que agrega todos esses conhecimentos, essas habilidades também, e com certeza vai conseguir colocar isso no papel. Já anunciou algumas mudanças que ele quer fazer ao desenho original do projeto, e são mudanças que vêm, na verdade, até reforçar, ou mesmo deixar ainda mais forte a questão das penas e também do enfrentamento e até o acesso a dados e informações de inteligência que vão ajudar as forças policiais a combaterem melhor o crime. É um baita golaço para o brasileiro.